Muito bem. Permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos falar sobre esse texto que inclui o cântico de Simeão, o último dos 4 cânticos da salvação registrados no Evangelho de Lucas. Mas antes, deixe-me introduzir com a seguinte pergunta: quantos já ouviram falar de Viktor Frankl? Viktor Frankl, poucos, né? Isso vale a pena pesquisar um pouquinho sobre a vida dele. Ele faleceu em 1997, foi um médico, psiquiatra, neurologista, nascido em Viena, na Áustria, e viveu, como um judeu, viveu os horrores do regime nazista e dos campos de concentração. Foi levado, separado de sua esposa, separado de sua família, impedido de exercer a sua profissão. E foi ali, no meio de um terrível sofrimento, no meio de um ambiente de total desesperança, que Viktor Frankl pôde experimentar e também colocar à prova, com a sua própria experiência, o que ele já vinha desenvolvendo com os seus pacientes antes da guerra, e que era o seguinte: Viktor percebeu que o que mantinha a alma do ser humano íntegra, pessoas não se corrompiam, nem se vendiam e nem perdiam a esperança de viver quando descobriam o sentido da sua vida. Por que estavam aqui? Como elas podiam, de alguma forma, não apenas contribuir para o mundo ao seu redor, mas encontrar satisfação, sentido para a sua existência. E no campo de concentração, Viktor Frankl observou que de todos os prisioneiros, aqueles que melhor conservavam o domínio próprio e a sanidade eram exatamente aqueles que tinham um forte senso de dever, de missão e de obrigação, seja com a sua família, com o seu trabalho, com um projeto ainda por terminar, mas também com a sua fé. Ele, como um judeu, se apegou ao Deus Yahvé, ao Deus de Israel. Nós temos aqui então esse exemplo de Frankl e uma pequena história também de um homem, Simeão, que conseguiu perceber um sentido para a sua existência, o verdadeiro sentido para toda e qualquer existência. É uma pequena história desse homem que foi sustentado por este senso de missão e pela sua fé, e que ao contemplar com os seus olhos a concretização de todos os seus anseios, ele rompe esta barreira que divide aqueles que realmente vivem daqueles que só passam pela vida, sem sentido, sem uma noção real da sua existência. Entende essa barreira? Há homens que vivem, seres humanos que vivem. Há aqueles que só passam pela vida sem de fato existir em toda a sua plenitude e encontrar verdadeiro sentido para a sua vida. E a vida de Simeão tinha sentido, um sentido tão profundo, que foi capaz de esvaziar o poder do medo e da morte, ou do medo da morte. E é isso que a sua vida, esse pequeno registro que temos aqui e o seu cântico, ele nos mostra. Nós começamos no verso 21 e até o verso 24 nós temos aqui o contexto, o cenário, onde esse encontro entre o menino Jesus, seus pais, Maria e José e Simeão, esse encontro irá acontecer. Diz aqui que, cumprindo a lei do Senhor, José e Maria levam Jesus ao templo para a circuncisão, obedecendo todo o rito conforme a lei mosaica. E diz também o texto, no verso 24, que eles ofereceram ali um sacrifício de consagração do seu primogênito, homem, ao Senhor, e esse sacrifício consistiu de ou 2 rolinhas ou 2 pombinhos, o que indica para nós claramente que se tratava de uma família de poucos recursos, uma família pobre. Jesus de fato cresceu num lar, numa família sem recursos.
embora não tenhamos registrado aqui quase nenhum fato sobre o crescimento de Jesus, né? Apenas Lucas registra um episódio aos seus 12 anos de idade. Nós cremos que, como todo bom filho, obediente aos seus pais e com a lei do Senhor no seu coração e na sua mente, Jesus aprendeu a trabalhar. Jesus, de fato, calejou as suas mãos, pisou o chão que nós pisamos, experimentou o calor que experimentamos, experimentou o frio, experimentou a privação, experimentou uma vida como de um homem, qualquer um de nós experimenta. Então nós temos aqui esse ambiente, o ambiente de devoção dessa família, uma família piedosa, uma família que observava a lei de Deus, tanto na sua consagração como na sua oferta ao Senhor. E imediatamente no verso 25, Simeão entra em cena. E aqui é que Lucas então coloca, né, o foco, os holofotes sobre a vida deste homem. Quem era Simeão? A partir do verso 25, nós temos então uma pequena descrição dele. Nós não temos muitos detalhes além do que o texto nos dá. Nós não sabemos quem eram seus pais, o que ele de fato fazia, qual era o seu ofício. E depois dessa narrativa, nós não sabemos absolutamente mais nada a respeito dele. Portanto, Simeão vem e vai como um relâmpago, como um flash. O que o texto diz a respeito dele? Poucas palavras, mas palavras que realmente importam. Preste atenção como Lucas descreve Simeão. Havia em Jerusalém um homem. Só diz que é um homem, não diz se ele é idoso, se é jovem, embora, se vocês forem pesquisar imagens, né, desta cena, retratadas por pintores, por exemplo, você vai ver Simeão, um ancião, um idoso. Provavelmente era de fato, né? Então havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Veja, Lucas não fala nada a respeito da sua idade, claramente, do seu pedigree, do seu nome de família, do seu ofício, mas o que nós temos aqui é o que realmente importa. Justo, piedoso, cheio de esperança e cheio do Espírito Santo. E veja que mesmo vivendo seus longos dias aqui, se ele de fato for um idoso, sem testemunhar dessa consolação. Aliás, Simeão está vivendo um tempo de silêncio da parte de Deus, aquele silêncio profético. João Batista ainda não anunciou no deserto o Messias por vir, ainda era uma criança aqui, tal qual Jesus era. Então, Simeão está vivendo um tempo desse silêncio, um tempo sem que nada parecido com salvação estivesse previsto ao seu redor, pudesse ser visto, vivendo sob a opressão de um império estrangeiro e vivendo uma época de uma certa decadência espiritual, decadência do vigor espiritual, uma época em que a religião de Moisés, a religião do Antigo Testamento, estava sofrendo seus acréscimos, né, caminhando para um tradicionalismo, um legalismo. E nesse ambiente religioso, político, este homem conserva-se íntegro, conserva a sua fé, conserva a sua esperança. O que isso quer nos dizer, meus irmãos? Que não são as circunstâncias que determinam a nossa fé. Quando nós esperamos a promessa de Deus, esperamos em Deus, quando confiamos nele, nossa fé permanecerá firme. Nossa esperança permanecerá viva, mesmo em meio aos desafios, a tempos tenebrosos, difíceis, de decadência espiritual, de opressão, de dificuldades. Nós manteremos a esperança de ver a consolação do Senhor. E diz no final ainda deste verso, eu quero me deter também um pouquinho sobre isso, que sobre ele estava o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Não só estava sobre ele, mas perceba a sequência do texto aqui. Verso 26, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E no verso 27, movido pelo Espírito,
foi ao templo. Então, percebeu que aqui, embora Simeão esteja diante dos nossos olhos, o personagem principal é o Espírito Santo. É Deus agindo nele e por meio dele. Agindo primeiro em Simeão, o Espírito estava sobre ele. Fora revelado pelo Espírito Santo, mas também o Espírito agora está agindo por meio de Simeão, porque dirige ele ao templo e ali ele vai nos legar este cântico que daqui a pouco nós veremos com mais detalhes. Simeão era um homem sensível ao Espírito Santo. Sua vida era dirigida pelo Espírito. Se Lucas fez questão de dizer que este simples ato, e como homem religioso, como homem devoto, ir ao templo seria algo habitual, comum. Mas veja que aqui Lucas faz questão de dizer que esse homem era tão sensível à voz do Espírito que as suas atividades corriqueiras, como ir ao templo, eram dirigidas por esse Espírito. Havia esse senso de urgência nessa sua ida ao templo, uma ida marcante, uma ida ao templo que iria mudar algo da sua vida e também iria nos legar algo para a mudança também do nosso coração, conforme ficou registrado na palavra de Deus. Então eu pergunto aos irmãos e irmãs nesta manhã, pelo que nós queremos ser reconhecidos em nossas vidas? Crianças, você que está me ouvindo ainda não anotou nada, você vai anotar, fica tranquilo, você vai desenhar, fica tranquilo. Mas eu queria te perguntar uma coisa nessa manhã. Crianças, vocês às vezes chegam para os seus pais, eu quero ser astronauta, bombeiro, policial, professora, né? Isso é ótimo, isso é maravilhoso, cientista, isso é muito bom, os pais devem estimular isso. Mas eu quero que os meus filhos, eu quero que cada criança aqui presente, e que você também, adulto, nesta manhã, tenha como alvo da sua vida chegar ao ponto de dizer, não, eu quero ser reconhecido por ter sido uma pessoa justa, piedosa, cheia do Espírito, uma pessoa cheia de esperança. Não importa o quanto tenhamos na conta bancária, não importa o tamanho das coisas que construímos, se plantamos árvores, escrevemos livros, construímos casas, não importa nada disso. O que importa é que sejamos reconhecidos pela próxima geração, pelos nossos filhos e netos, como alguém, por pessoas que foram justas, piedosas, que ouviam a voz de Deus e que de fato mantinham a sua fé e a sua esperança em meio a tempos difíceis. Então Simeão, movido pelo Espírito, cheio do Espírito, com esta promessa feita pelo Espírito viva em sua mente, perceba isso, um outro detalhe importante, fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Quando isso aconteceu? Não sabemos. Por quanto tempo Simeão deve ter alimentado essa esperança? Por quanto tempo ele não deve ter vivido? Será que é hoje? Será que é hoje que esta promessa vai se cumprir? Nós não sabemos, mas não importa, veja, o ambiente conspirava contra isso. Os olhos naturais não viam isso, não havia isso ao redor dele, na classe religiosa, não tinha nada parecido com isso na sua frente, e não sabemos durante quanto tempo. Essa esperança foi mantida viva, este propósito, esse sentido da vida estava claro para Simeão. Eu verei o Cristo do Senhor. E o dia chegou. O Espírito o movendo em direção ao templo. Trouxeram os pais o menino Jesus, verso 27, para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. E Simeão o toma nos braços. Não é só um gesto habitual, não é só um gesto de carinho. Ali havia algo emblemático, algo marcante na vida de Simeão. Ele estava ali como um agente, como um instrumento de Deus para a consagração daquele menino, mas ao mesmo tempo tendo todas as suas esperanças agora então cumpridas, todo o seu ser preenchido pelo menino Jesus. É um gesto simbólico do reconhecimento de Simeão.
E ele começa este cântico no verso 29, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Veja que assim que ele toma Jesus nos braços e vê o menino Jesus, ele diz: agora minha vida fez sentido. Agora aqui está tudo completo, está consumado para mim. Porque ali estava a razão da própria vida. Ali estava aquele que diria mais tarde: eu sou a vida. Eu vim para lhes dar vida e dar-lhes abundantemente. E ali a palavra não é só vida biológica, né? O bios. Ali é vida plena, uma vida cheia de sentido, uma vida cheia de propósito, uma vida consequente, uma vida plena e abundante, conforme as palavras lá de João 10:10. Ali estava o autor da vida, ali estava aquele que deu vida a Simeão, segurando ele nos braços. E o que acontece com Simeão com essas palavras? Creio eu, despertaram assim, né, a perplexidade, talvez dos que estivessem à volta dele. Todo medo, todo senso de limitação, tudo isso vai embora, tudo isso se dissipa. O terrível medo da morte se dissipa. Porque se Simeão entendeu corretamente, como de fato entendeu e registrou aqui o seu cântico, se Cristo era a própria vida, se Cristo dava sentido a essa breve existência, a morte não seria a palavra final para Simeão, seria apenas uma despedida, um até logo. Porque os olhos que contemplaram o Cristo do Senhor, o Verbo encarnado, um dia se contemplariam o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, eterno. É isso que ele está dizendo aqui. A frase de Simeão nos lembra uma sentinela, aquele que cumpriu a sua missão de ficar de guarda na torre, no posto de vigia, e quando raia a manhã, ele está pronto para passar o turno para outro, né? Então, batendo a continência: comandante, estou pronto para me despedir. Mas acabou ali? Não, ele continua, né? Na sua vigilância, ele continua ativo, né? Ele não vai desligar. Sentinela nunca desliga, né? Nunca desliga, né, Zé Carlos? Fuzileiro não dorme, né? Está sempre ligado. Ô, meus irmãos, o que ele está falando? Isso é só uma despedida, isso é só um até logo. Mas a minha vida aqui fez sentido. A minha vida aqui está completa. Eu encontrei a própria vida nos meus braços. J.C. Riley, né, um pregador do século XIX, diz que Simeão fala como alguém para quem o túmulo perdeu seus terrores e para quem o mundo perdeu seus encantos. Para Simeão, o túmulo perdeu seus terrores, mas também o mundo perdeu seus encantos. Porque ali estava tudo que ele ansiava, ali estava a própria vida, o Senhor Jesus. Meus irmãos, a certeza desta salvação é a nossa maior recompensa. Cristo é tudo que pode nesta vida nos satisfazer e nos dar este senso de sentido e missão. Criança, chegou a vez de vocês agora. Divida sua folhinha em 3 partes, ou se quiser, não precisa fazer linha, mas são 3 desenhos que você vai fazer. Nós vamos ver o que Simeão viu então, o que estava diante dos seus olhos e o que ele registrou aqui no seu cântico. E a primeira coisa que o verso 30 nos diz é que Simeão viu a salvação. Então você vai desenhar o símbolo da salvação para os cristãos, uma cruz, e vai escrever salvação. Simeão viu Jesus como a salvação prometida de Deus. Mas veja, o que os seus olhos tinham visto, de fato, era um menino, uma criança, o filho de Maria. Estava ali como qualquer uma criança, das muitas crianças que poderiam estar ali naquele momento. Mas o que ele disse para nós ter visto, não era um simples menino, era a salvação de Deus, a tua salvação. Ele está se dirigindo aqui ao Senhor. O que ele viu ali era o Messias que veio para nos libertar da condenação, da prisão, das amarras do pecado.
Irmão, só quem vive por fé e não por vista, vê com os olhos da fé, pode contemplar a manifestação de Deus em Jesus Cristo. E veja que curioso, que após ter crescido, se tornado um homem pleno, Jesus fez milagres, andou sobre as águas, multiplicou pães. Ou seja, a divindade de Cristo era vista por aqueles que presenciavam os milagres, os paralíticos andando, os cegos sendo curados, e muitos não creram. Simeão vê um menino e diz que aqui está a tua salvação. Talvez Simeão não tivesse visto, contemplado o Cristo morto na cruz. Talvez Simeão tenha de fato se despedido logo após este momento. Deus o tomou para si e não viu os milagres, nunca ouviu um discurso de Jesus, mas veja a certeza deste homem que é fruto da graça de Deus. Só alguém que tem a graça de Deus, pleno do Espírito, só alguém a quem Deus de fato agraciou com estes olhos abertos para a salvação, pode dizer isso. Ele toma nos braços uma criança como qualquer outra, que chora, ai, dadá, dudu, e ali está dizendo: aqui está a tua salvação, Senhor. E eu já posso ir embora, sem ver milagres, sem ver como Cristo iria consumar essa salvação. Os olhos da fé. Meus irmãos, se você ainda não enxergou a salvação de Cristo, a salvação de Deus por meio de Jesus Cristo, eu oro nessa manhã para que o Espírito abra os seus olhos, para que você contemple aquela cruz no Calvário, e como Paulo disse em sua carta aos Coríntios, ali está o poder e a sabedoria de Deus. Como ele disse aos Romanos, ali está a visão clara do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E sim, crer nisso é para o mundo uma tolice, uma maluquice. Como assim Deus vir para morrer, para sangrar, para ser humilhado, para ser um maldito? Só quem Deus agracia com o dom da fé pode ter os seus olhos abertos para isso. Eu oro para que Deus conceda isso a você nesta manhã, que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos nesta manhã para contemplar, para ver o que Simeão viu, a salvação de Deus. Em segundo lugar, Simeão vê a luz de Deus saindo sobre este mundo. Então, crianças, desenhem um sol bonito, né? Como esse que está fazendo lá fora, assim, bem luminoso. Escreva: a luz do mundo. Diz ele no verso 30, que preparaste à vista de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Cristo é a luz que iluminaria as nações com a sua graça, com o Evangelho, e traria glória a Israel. Veja que Simeão ecoa aqui as promessas dos profetas do Antigo Testamento, que a salvação de Deus alcançaria não apenas os judeus, um grupo étnico, né, delimitado, fechado, mas alcançaria todos os povos. A promessa feita a Abraão se cumpre em Jesus Cristo. Simeão, contrariamente ao pensamento, ao senso comum religioso da sua época, né, que era muito exclusivista, os judeus, não, ele olha para a salvação de Deus, e a primeira coisa que ele fala a respeito dessa salvação é que ela era luz para os gentios. Veja que Simeão contempla também pelos olhos da fé o alcance global, universal da salvação de Deus a toda tribo, língua, raça, nação, a mim, a você aqui no Rio de Janeiro. Mas contempla também a glória de Israel, o povo de Deus. Sim, Cristo é o Messias, nascido judeu, primeiramente para os judeus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aqui está Simeão atestando a promessa cumprida. Em terceiro lugar, por fim, Simeão vê Jesus como um motivo de divisão, uma rocha. Então, crianças, vocês podem desenhar uma rocha firme, pode escrever rocha em cima, mas uma rocha que serviria tanto de edificação para alguns,
os que creem, os que permanecem firmes nele, mas como uma pedra de tropeço para outros. Isso está na sequência do texto, não mais no trecho do cântico, mas como um pós-escrito aqui, né? Algo depois do cântico, no verso 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. Meus irmãos, a mensagem da salvação de Deus em Cristo Jesus, ela pode ser tanto uma rocha firme, que nos mantém firmes, inabaláveis em nossa fé, suportando tempos difíceis, adversidades, nos dando sentido, propósito para a nossa vida, mas também ela pode ser uma pedra de tropeço. E muitos, de fato, se escandalizam e caem. E a Bíblia diz que esses são condenados por essa mensagem. Então, não, nem todos vão abraçar a salvação, nem todos vão ver a salvação, nem todos vão crer no Evangelho. E Simeão já está dizendo isso, desde cedo. Este menino vai dividir. Talvez, em alguns casos, divide lares inteiros. Se algum muçulmano se converte, ele é excluído da sua família. Ele divide. A mensagem do Evangelho é um divisor. Muitos crerão, serão edificados, serão exaltados por Deus, mas muitos tropeçam e caem. Devemos esperar isso na nossa pregação, na nossa proclamação. Mas devemos orar para que todos aqueles a quem Deus escolheu para a salvação sejam de fato alcançados pelo Evangelho. Então, Natal é tempo de orar por isso, orar por aqueles parentes e amigos conhecidos que ainda parecem tropeçar na rocha, parecem negar essa mensagem e não crer, mas que talvez Deus possa abrir-lhes os olhos e eles contemplarem a salvação. Portanto, diante da mensagem do Evangelho, da salvação de Deus em Cristo, neutralidade é impossível. Ninguém fica em cima do muro. Ou cremos e somos edificados, somos transformados em pedras vivas para uma edificação espiritual, para a glória de Deus, ou tropeçamos nesta pedra e somos esmagados por esta pedra, condenados eternamente. E aí, meus irmãos, a despedida não será em paz. A despedida será em choro e ranger de dentes, porque não haverá esperança para os que não creem. Não haverá o vislumbre da glória de Deus para os que não creem. E se isso já é terrível para a vida vindoura, imagine viver esta vida sem entender o sentido e o propósito dela, que são Cristo Jesus. Uma vida sem paz, uma vida sem propósito. Então, meus irmãos, se você hoje entrou por essas portas sem crer no Evangelho, sem crer na salvação de Deus, eu rogo a você que renda o seu coração a Jesus Cristo nesta manhã, para que a sua vida seja tomada por esta paz, por esse propósito e sentido agora, para que ela te leve até um futuro glorioso, no qual você poderá contemplar face a face Jesus Cristo, não apenas um menino, mas agora o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que um dia voltará. A rocha virá e esmagará os seus inimigos, mas todos aqueles que creram formarão este edifício glorioso para o Senhor. Portanto, meus irmãos, encerrando, concluindo esta mensagem, este é mais um cântico que nos fala de salvação, os 4 cânticos de salvação registrados por Lucas. E o que nós aprendemos nesta manhã? Que salvação é Deus nos levando a Cristo por meio do seu Espírito Santo. Salvação é Deus abrindo os nossos olhos para contemplarmos Cristo Jesus e a salvação de Deus. Salvação é Deus agindo por meio de Jesus Cristo e somente por meio dele. Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é a salvação de Deus. Salvação é a vida de Deus implantada em nós de uma maneira gloriosa, a tal ponto que a morte não dá a última palavra mais. Não dá. É vida e vida plena e vida eterna. E por fim,
Salvação é uma mensagem que divide. Os que rejeitam receberão condenação, mas os que a recebem, os que creem, se arrependem dos seus pecados, recebem vida eterna e plena esperança e paz. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este trecho da Tua palavra, por este cântico tão breve, mas tão significativo, pelo exemplo de fé e piedade de Simeão, e por esta manhã, Senhor, em que o Teu Espírito está aqui neste lugar, renovando os nossos corações por meio da Tua palavra. Abençoa-nos no restante desse dia. Continuemos, Senhor, com ouvidos para ouvir o que o Espírito tem a nos dizer. E abençoa cada família aqui representada. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém.